Glória a Deus, bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos os amigos, irmãos aqui do Facebook, passando por aqui para desejar um ótimo domingo a todos, no nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus estou aqui para trazer uma palavra diretamente do coração de Deus para abençoar a sua vida, nesta manhã de domingo, amém? Para você que vai me assistir agora de manhã, para você que vai me assistir da parte da tarde, à noite ou na madrugada, essa palavra aqui é para abençoar a sua vida, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, amém? O intuito aqui é abençoar a sua vida, né? De repente você acabou de acordar agora e não está bem, ou de repente você acabou de acordar agora, está feliz, né? Glória a Deus por isso, glória a Deus, né? O Senhor Jesus, Ele disse, né? Onde houver duas ou três em concordância com a minha palavra, ali estarei eu no meio deles. E meu irmão, minha irmã, eu quero aqui trazer uma palavra que está no livro de Jeremias. Lembrando que depois você pega um copo com água, tá? Pega um copo com água, que no finalzinho dessa live vai ser uns 15 minutos só. Eu quero orar para abençoar a sua água, que é bíblico, amém? Está na palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 23, o versículo 25. Eu quero orar para abençoar você. Você que está enfrentando problemas aí dentro da sua casa, preste muita atenção nessa palavra, que é uma palavra de Deus. É uma palavra de Deus para você, tá? Mas antes, deixa eu ligar aqui esse microfone que eu esqueci de ligar, vai fazer um barulhinho aí, tá? É porque eu tô mexendo aqui. Pronto. Liguei o microfone agora, que eu tinha esquecido de ligar. Amém? Glória a Deus. Se porventura não estiver saindo o som aí, vocês me dê um alô aí, tá? Mas se estiver saindo tudo normal, por gentileza, escreve aí normal, tá saindo o som normal. Amém? Então eu quero aqui trazer uma palavra para abençoar o seu domingo, tá? Glória a Deus. Chama-se O Vaso do Oleiro, que está no livro de Jeremias, o capítulo de número 18 e o versículo 1. Presta muita atenção porque Deus, Ele fala conosco através da palavra, né? Ah, é, pastor? Através da palavra? Sim, tá? A própria Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, fique atento à voz do Senhor Deus, porque Deus, Ele vai falar com você. A palavra diz assim, Jeremias, capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Vou ler novamente o versículo 1 e o versículo 2. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha que palavra forte. Olha que palavra bonita, né? A palavra de Deus diz que Jeremias estava só na casa dele, né? E a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor até Jeremias e diz: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro,
que lá te farei ouvir as minhas palavras. Ora, se você for analisar, Deus já não estava falando com Jeremias ali? Sim, Deus já estava falando com Jeremias ali, tá? Só que Deus queria dar algo especial a Jeremias. O que Deus queria mostrar a Jeremias, o que Deus queria falar para Jeremias, não poderia falar ali aonde Jeremias está. Mesmo porque a palavra de Deus, eu disse agora há pouco, onde houver 2 ou 3 em concordância, ali o Senhor está. E ali Jeremias estava só. Estava só ali. Deus queria falar com ele, mas não ali. Vamos se dizer assim, aonde Jeremias estava na casa dele. O que eu quero dizer com isso? Daqui a pouco eu vou continuar lendo. Meu irmão, minha irmã, quando Deus disse para Jeremias, Jeremias, levanta-te. Eu entendo essa palavra de um posicionamento. Se você quiser sair dessa mesmice, se você quer, sair dessa depressão, desse desânimo, se você quer vencer na vida, você tem que se levantar. Deus disse para Jeremias, Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, que lá farei ouvir as minhas palavras. Ou seja, está no plural. Tinha muitas coisas que Deus queria mostrar e falar para Jeremias. Então, esse levanta-te, tá? Eu entendo que é uma palavra de posicionamento. Nós não podemos entrar simplesmente o ano de 2025 do mesmo jeito, da mesma forma que nós entramos os anos que passaram. Não. Nós temos que ter um posicionamento. Nós temos que nos levantar. E de preferência, nos levantar para buscar a presença do Senhor Deus. Nós temos que ter um posicionamento de ouvir a voz do Senhor, a palavra de Deus, e tomar uma posição. Que posição é essa? Uma posição de obedecer a palavra de Deus. Obedecer. Levanta-te, Jeremias, e desce à casa do oleiro, que lá te farei ouvir as minhas palavras. Tem coisas, meu irmão e minha irmã, presta atenção, tá? Não estou aqui falando de religião, porque religião o mundo está cheio. Mas você há de concordar comigo que só existe um Salvador, e o nome dele é Jesus Cristo. Deus, ele quer te dar o melhor. O próprio Jesus, ele disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mundo quer te colocar para baixo. O mundo, ele nos entristece. Ele nos entristece, o mundo. Tá? Nós estamos no mundo só por passagem. Mas o mundo não pode estar em nós. Eu estou no mundo, mas o mundo não está na minha mente. Quem está na minha mente, no meu coração, é o dono do mundo. Quem tem que estar na sua mente, no seu coração, não é o mundo, e sim o dono dele. E quem é o dono dele? O Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor Jesus. O próprio Jesus disse, eu e o Pai, nós somos um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, Jesus disse. Esse levanta-te, você tem que tomar uma posição na sua vida. Se você quiser sair, se você quiser se livrar do vício, se você quiser ser curado de alguma doença,
Porque todas as doenças vêm do mundo. Lembra, a palavra de Deus diz que o mundo já és do maligno. Então quando Deus diz para Jeremias, Jeremias, levanta-te, tá? O diabo, ele quer que você vive uma vida prostrada. O inimigo, ele quer que você leve uma vida, meu irmão, minha irmã, de tristeza, de coitadinho. Não, mas Jesus, ele é alegria. No livro de Salmos diz que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita e você não será atingido. Mas para isso você tem que se levantar. Levantar da cama, levantar da cadeira, tomar uma posição, tá? Porque a força que você tem não vem de ti. A força que você precisa, a força que nós precisamos, não vem de nós mesmos. Vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Jesus, ele disse, sem mim nada podereis fazer. Em tudo em nossa vida, nós precisamos de Deus, do ar que nós respiramos, da saúde. Então quando Deus disse, meu irmão, minha irmã, para Jeremias, Jeremias, Deus já estava conversando com Jeremias na casa dele. Quando Deus disse, Jeremias, levanta-te. Ou seja, meu irmão, pare de reclamar. Minha irmã, para de reclamar e toma uma posição. Para de sofrer. Toma uma posição. Para de viver uma vida se lamentando. O leite já derramou. Agora não tem mais jeito. Tem sim, com Jesus tem. Porque a palavra de Deus diz que Deus, ele é a saída. Deus, Jesus é a solução. A palavra de Deus diz que quando você se levanta para tomar uma posição, as coisas, o Senhor Deus, a palavra diz que ele dá uma saída para você. Em tudo existe uma saída. Em tudo nessa vida. Em tudo, tá? Então Deus disse para Jeremias, Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, que lá te farei ouvir as minhas palavras. Ouvir as minhas palavras, Deus disse. E o que Jeremias fez? Como uma pessoa é fiel a Deus, ela ouve a palavra de Deus e obedece. Quem não é fiel, até ouve, até conhece a palavra de Deus, mas não obedece. E Deus te deu esse livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio, tá? Para a gente fazer o que quiser da nossa vida. E ninguém pode apontar o dedo para você, não. Não. O próprio Deus, ele não aponta o dedo para ninguém, porque ele mesmo nos deu esse livre-arbítrio. Mas raciocine comigo. De repente, o sofrimento que você está passando, essa ansiedade, esse nervoso, dorme nervoso, acorda nervosa, dorme triste, acorda triste, dorme preocupado, acorda preocupada. De repente, você não está vivendo o melhor de Deus porque ainda você não teve uma posição, um posicionamento diante do Senhor Deus. Lembra que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Eu estou com você, eu já venci. É só você tomar uma posição diante de Deus, né? Lá no livro de Mateus, capítulo 6, o versículo 33, se não me falha a memória, o próprio Jesus disse, buscai primeiramente a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nós temos que se levantar. Não tem que ficar chorando o leite derramado. Tem algo para resolver? Levanta-te. Vamos resolver isso. Vamos resolver isso do melhor jeito possível. Mas você não pode viver uma vida até a morte, sofrendo, se lamentando, com depressão. Não. Você tem que tomar uma posição. Porque Jesus é a saída. Jesus é o escape.
A palavra, quando você ouve a palavra de Deus e obedece, vai nascendo e crescendo uma fé no seu coração, que é a sua alma. O seu coração começa a esquentar. Aí o desejo de viver vem, o desejo de vencer vem. E através disso vem a cura, vem a libertação. E o que é melhor de tudo é a salvação que está no Senhor Jesus. Para você colocar a sua casa de pé, a sua família de pé, o seu casamento de pé, você tem que tomar uma posição na sua vida. Não é sentado em uma cadeira ou em um sofá ou deitado na cama o dia inteiro no celular que vai resolver a sua situação. Então Deus disse para Jeremias: Jeremias, levanta-te. Meu irmão, levanta-te, ergue essa cabeça. Toma um posicionamento. Seja um vencedor em Cristo Jesus, porque Ele está com você. Pare de se lamentar. Tira essa tristeza do coração. Tira essa angústia. Tira essa depressão, que é a doença da alma. É a falta de Deus na vida das pessoas. Deus disse a Jeremias: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, que lá farei ouvir as minhas palavras. E Jeremias era temente a Deus. Jeremias era obediente à palavra de Deus, à voz do Senhor Deus. O que ele fez? Simplesmente, ele obedeceu à voz de Deus. Como que ele obedeceu? Olha aqui. E desci, ele mesmo dizendo, à casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, né? Não sei se você já viu um oleiro. O oleiro faz vaso de barro, né? Tem uma máquina elétrica e naquela época era uma roda que rodava, empurrava com o pé assim, a roda ia girando, e o oleiro com argila, né? Que é um barro assim que dá no brejo, e vai formando o vaso. E deixa eu dizer algo para você aqui: não é fácil fazer um vaso. Não é fácil ser um oleiro. Não é fácil fazer um vaso perfeito. Mas Deus queria mostrar algo para Jeremias, que lá onde Jeremias estava na casa dele, Deus não poderia mostrar. Então, Deus disse para Jeremias: desce lá na casa do oleiro, levanta-te, desce na casa do oleiro, que lá vou mostrar algo para você. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias, ele foi obediente e obedeceu a Deus. Deixa eu dizer algo para você: quando nós desobedecemos a voz de Deus, que é a palavra de Deus, tá? Começa a vir tribulação em nossas vidas. Tá? Como que eu sei disso? Lembra da história de Jonas? Deus disse para Jonas: Jonas, levanta-te. Deus disse para Jonas: levanta-te. Vai até a cidade de Nínive. Prega a palavra de salvação e de arrependimento, primeiramente. A ordem correta é essa, de arrependimento. E aquele povo será salvo. Deus disse para Jonas, porque o pecado daquela cidade já subiu até mim. Deus disse para Jonas. O que Jonas fez? Ele se levantou? Sim. Mas ele tomou um rumo diferente. Ele desobedeceu a Deus. Ao invés de se levantar, obedecer a palavra de Deus e ir para Nínive pregar para aqueles pecadores, ele resolveu descer para Jope, para pegar um navio e ir para Tarsis. Totalmente, a palavra de Deus diz lá no livro de Jonas, você pode ler depois, totalmente diferente. E se você continuar lendo o livro de Jonas, você vai ver que ele pereceu por causa da desobediência da palavra de Deus. Tem muitas pessoas que sofrem, e o diabo coloca na mente dela que não precisa de igreja, que não precisa, a Bíblia é uma mentira, e a pessoa continua na depressão, a doença continua na vida da pessoa, a tristeza continua na vida da pessoa, o casamento continua destruído, e a pessoa não quer assumir que sem Deus essa pessoa não é nada. Ah, mas eu tenho Deus na minha vida. Não, não é Deus de boca.
A palavra de Deus diz que nós não devemos levar o nome do Senhor em vão em nossa boca. Deus disse para Moisés um certo dia: Moisés, o meu povo clama a mim. Esse povo clama a mim com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não, nós temos que buscar a Deus verdadeiramente. Buscar a Deus verdadeiramente é ouvir a palavra do Senhor e obedecê-la. É claro que ninguém obedece 100%, mas tem que fazer por onde? Como Deus diz para Jeremias: Jeremias, levanta-te. Tem que tomar uma posição na vida. Tem que tomar uma posição, erguer a cabeça. Nós temos que assumir que sem Deus nós não somos nada. Nós temos que assumir que sem Jesus nós não podemos fazer nada, porque é Ele que nos dá ânimo, é Ele que nos dá vida dentro de nós, é Ele que nos dá vigor, é Ele que nos dá força, é o Senhor Deus, principalmente nos dias de hoje, no qual nós estamos vivendo. Então Deus disse para Jonas: Jonas, levanta-te, vai a Nínive e prega para aquela cidade, porque o pecado daquela cidade subiu até mim. Pregue a palavra de Deus aos pecadores, porque eles precisam se arrepender, porque o dia está próximo. O dia está próximo e tem que haver arrependimento. Sem arrependimento não tem cura. Sem arrependimento no coração não tem libertação. Sem arrependimento no coração não tem salvação. E Jonas fez totalmente o oposto. Totalmente o oposto. Jonas foi para Tarsis. Pegou um navio ali em Jope, foi para Tarsis. Lá enfrentou uma grande tribulação, uma grande tempestade por causa da desobediência à voz do Senhor Deus. Todas as pessoas que correm da face de Deus, casamento não vai bem. O lado financeiro da pessoa também não vai bem. Família não vai bem. Saúde não vai bem. Prosperidade não vai bem. Negócio não vai bem, porque não tem vida. A vida é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa palavra é para abrir o seu entendimento. Essa palavra é para abrir os seus olhos. Não é religião. A religião afasta as pessoas de Deus. O evangelho atrai as pessoas para perto de Deus. Não confunda as coisas. Não confunda. Então, quando o Jonas foi para Tarsis, ele enfrentou uma grande tempestade no navio. E os marinheiros e aqueles homens que ali estavam no navio não estavam entendendo nada. Tem algo errado. Será que não é por causa desse Jonas que está aí? Aí pegaram o Jonas, estou aqui, né, conjecturando aqui para ser mais rápido e preciso para você entender. E fizeram pressão em Jonas. E Jonas falou: não, tudo isso que está acontecendo porque eu desobedeci a Deus. Me joguem para fora do navio que a tempestade vai cessar. E foi o que fizeram. Jogaram Jonas para fora do navio e a tempestade cessou para aqueles homens que ficaram no navio. Mas a luta ainda continuou para Jonas. Jonas achou que ia morrer, tá tudo certo, mas não vou pregar em Nínive. Mas Jonas não morreu. A palavra de Deus diz que veio um peixe grande e engoliu Jonas. Aí sim, dentro do inferno, dentro do ventre daquele peixe, Jonas abriu a sua boca, abriu o seu coração verdadeiramente e começou a clamar o Senhor. Aquela oração de arrependimento. Deus ouviu, Deus aceitou a oração de Jonas, deu ordem para o peixe vomitar Jonas e o peixe vomitou. Olha que interessante. Deus deu ordem para o peixe engolir o Jonas sem machucar ele. Deus deu ordem para o peixe vomitar Jonas. Até os animais, até os peixes do mar obedecem a Deus, mas o ser humano não obedece à voz de Deus. Por isso que sofre. Por isso que dorme triste e acorda triste. Ei, meu irmão, Jesus é alegria.
Jesus é felicidade, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao seu direito, você não será atingido. Isso não tem nada a ver com o mundo, eu disse no início dessa live. Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar dentro de nós. Quem tem que estar dentro de nós é o dono do mundo. Você quer alegria, você quer felicidade? Levanta-te. Levanta. Levanta. Tem muitas pessoas que colocaram na cabeça, eu não preciso de ir na igreja porque eu sou a igreja. Você, meu irmão, minha irmã, você não é igreja sozinho. Sozinho você é morada, é templo do Espírito Santo de Deus se você participar de uma igreja. Sozinho ninguém é igreja. Igreja é um conjunto de pessoas, Assembleia de Deus, a palavra já está dizendo. A Assembleia de Deus é um grupo de pessoas, ali é uma igreja. Onde houver 2 ou 3 em concordância, aliás, a igreja toma Santa Ceia em conjunto. Em um grupo reunidos de pessoas ali de adoração, buscando a face do Senhor Deus. Isso é igreja. A pessoa fala, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, nem sequer se toma Santa Ceia, e a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz, quem não come a minha carne, não bebe meu sangue, não tem vida em si mesmo. Não tem vida em vós mesmo, mas aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna, porque eu o ressuscitarei naquele grande dia. Fala que é a igreja, mas quanto tempo faz que não toma Santa Ceia? Mas voltando para a palavra de Deus, Jonas orou aquela oração de arrependimento, lembrando que depois eu quero orar pela água que está no copo, pegue aí. Você que está com dor de estômago, você que está com dor na cabeça, em nome de Jesus. Jonas fez aquela oração de arrependimento no ventre da baleia. Deus ouviu a voz de Jonas e fez a baleia vomitar Jonas. Aonde Jonas foi parar? Na cidade de Nínive, aonde Deus queria. Ei, obedeça a voz de Deus. Não corra do seu chamado. Você tem um ministério, todos nós temos um ministério. Seja pastoral, de repente você é um cantor, você é uma cantora, uma adoradora de Deus, melhor dizendo, mais bonito falar assim, né? Porque de cantor o mundo está cheio. Nós temos que ser adoradores do Senhor Deus, porque através dos louvores que você louva, pessoas são curadas. Deus habita em meio aos louvores da sua igreja. Cada um de nós temos um ministério. E a palavra de Deus diz que veio de novo a voz de Deus para Jonas, vai a Nínive. Ele já estava ali na praia de Nínive, mas ele tinha que ir até a cidade e pregue a palavra de Deus. Aí Jonas obedeceu. A palavra de Deus diz que todas aquelas pessoas ouviram, se arrependeram e foram salvas. Mas Jonas poderia ter evitado, né, a tempestade no mar. Jonas poderia ter evitado que aqueles homens jogassem ele no mar. Jonas poderia ter evitado que aquele peixe engolisse ele. Jonas poderia ter evitado ir ao ventre daquele peixe. Mas ele preferiu desobedecer à voz de Deus. Voltando para Jeremias. Deus disse a Jeremias, Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, que lá te farei ouvir as minhas palavras. E a palavra de Deus diz que Jeremias obedeceu. Então ele disse assim, desci à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Olha o que diz aqui no versículo 4 do capítulo 18. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Deixa eu abrir aqui um parênteses, né? Deus diz para Jeremias, Jeremias, levanta-te, percebe que eu estou falando várias vezes, levanta-te, toma uma posição na sua vida, tá? Quer ser curado, quer ser curada, quer ter um casamento próximo, feliz, levanta-te dessa cama, levanta-te dessa cadeira, levanta-te para vencer na vida, levanta-te e corra para os braços do Senhor, levanta-te, tá? Olha aqui que interessante aqui. Deus diz para Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. E ele fez isso.
E o oleiro estava fazendo um vaso ali. Eu creio que a palavra não diz isso, mas estou conjecturando que o próprio Deus, ele esbarrou no braço daquele oleiro. Porque a Bíblia diz que o vaso no qual ele fazia, o oleiro, se quebrou na mão do oleiro. Tá? Do nada quebrou, caiu, quebrou. E ele tornou a fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Tá? Olha que palavra bonita. Tá? O vaso, simplesmente do nada, e Jeremias aqui nem cumprimentou o oleiro. Ele ficou observando. Jeremias já não cumprimentou o oleiro para não tirar a atenção do oleiro. O oleiro é o que faz o barro, né? E aquele vaso, ele caiu, ele quebrou. Mas a palavra de Deus diz que o oleiro, novamente, com o mesmo barro, tornou fazer outro vaso, e aquele vaso que ele fez ficou melhor do que o primeiro que tinha quebrado. Aí a palavra de Deus no versículo 5 veio a Jeremias, dizendo assim: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro. Olha o que Deus está dizendo para Jeremias. Ó casa de Israel. Agora Deus não estava falando só para Jeremias. Casa de Israel. Está falando da igreja. Está falando do povo. Está falando de mim. Está falando de você. Está falando dos escolhidos. Tá? Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ou seja, trazendo para o mundo espiritual, meu irmão, minha irmã, Deus é o oleiro. Eu e você, nós somos os vasos, tá? E o vaso, para ser usado, ele não pode estar torto, porque um vaso torto, um vaso feio, não fica bem na sala. Um vaso rachado, não dá para pôr azeite, porque vai vazar. Deus quer um vaso novo, perfeito nas mãos dele, para ele poder encher de azeite. E quando o vaso não está do jeito que Deus quer, ele quebra novamente e com o mesmo barro ele faz outro vaso. Porque assim ele disse para Jeremias. Assim como esse oleiro fez, estava fazendo o vaso, e o vaso quebrou, ele retornou a fazer e esse vaso ficou melhor. Deus está dizendo para mim e para você, quando nós não agradamos a Deus, tá? Ele começa a nos amassar, como uma argila nas mãos do Senhor Deus, como um barro na mão dele. Ele começa a nos amassar. Ele espreme. E quando Deus faz isso, meu irmão, minha irmã, dói. Quando Deus faz isso, você sente na alma. Quando Deus faz isso, a sua alma grita. Quando Deus faz isso, a sua alma sangra. Por isso que você tem que se levantar da onde você está e ter uma posição na sua vida de ser um verdadeiro cristão, tá? Ser cristão é seguir os estatutos do Senhor Deus. Ser cristão é tirar o mundo de dentro de você e deixar o dono do mundo te guiar, te conduzir a verdes pastos verdejantes. Deus estava dizendo, eu sou o oleiro e você é o vaso e você está nas minhas mãos. Se você não estiver do jeito que Deus quer, se eu não estiver do jeito que Deus quer, ele vai amassar esse barro novamente, tá? Ele vai amassar, você vai sentir dor. Você vai sentir dor, até você tomar um posicionamento na sua vida. Mas quando você toma um posicionamento, esse vaso vai ficar perfeito. Deus está dizendo para mim e para você, nós somos vasos na mão de Deus. Ele quer o nosso bem, tá? Ele quer o nosso bem. Seja um vaso na mão do Senhor Deus, já estou terminando. Ele quer encher você de azeite. O azeite é o poder de Deus. Com o poder de Deus, você expulsa Satanás. Com o poder de Deus, você expulsa todos os demônios no nome de Jesus, que está agindo sobre o seu casamento, sobre a sua vida, sobre seus filhos. Você tem esse poder. O azeite é poder. Quando você tem azeite, Deus te enche você até você transbordar. E as pessoas
vão gostar de ficar perto de você, porque você vai ser luz no meio das trevas. E aonde a luz, melhor dizendo, as trevas caem por terra. Ei, você é um vaso. Você é um vaso. Nós somos vasos na mão do Senhor Deus. Por isso que eu disse desde o início, levanta-te. Toma um posicionamento. Mude seu modo de agir, seu modo de pensar. Aí eu sou assim mesmo, então tá bom. Deus não vai se intrometer. É o livre-arbítrio. Só que você vai continuar na mesmice. Vai continuar sendo uma pessoa doente, aflita, casamento destruído. O que Deus quer? Que você come o melhor dessa terra. Para você comer o melhor dessa terra, você tem que se levantar. Não é pelas suas forças, é pela força de Deus. Sozinho você não é nada. Sozinho nós não somos nada. Sem Jesus, não somos ninguém. Porque Jesus é a vida. Jesus é o caminho. A palavra de Deus é a nossa instrução do ser humano. Então Deus disse assim para Jeremias, já estou encerrando e vou orar na água que está no seu copo. Não podereis eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus está falando aqui com a igreja, tá? Tira essa mágoa do coração. Tira esse orgulho do coração. E levanta-te, tá? Pare de seguir religião e comece a seguir Jesus. Como eu disse agora há pouco, religião é o que mais tem. E está nascendo muito mais. Mas Salvador só tem um. Jesus Cristo foi o único que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você, pela humanidade, pelos nossos pecados. E sem a gente merecer. Olha o amor que Deus tem por mim e por você. Olha o amor que Deus tem pelos seus. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, o primogênito, o primeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que venha a ter a vida eterna. Está perecendo? Levanta-te. Toma um posicionamento, principalmente dentro de casa. Mude a sua rotina. Tudo que você for fazer, coloque um louvor dentro da sua casa. Tudo que você for fazer, não quer colocar louvor, começa a louvar. Deixa o louvor sair da sua boca. Você vai sentir a presença de Deus. Você vai sentir o cheiro suave do Espírito Santo de Deus. E as coisas, meu irmão, minha irmã, começam a fluir melhor. Leva a criança toda semana para o médico. Febre, febre, febre. E o médico não sabe o que é. Irmão, é falta de Deus dentro da sua casa. É falta de Deus. Comece a exaltar Senhor Jesus. Comece a louvar a Deus. Comece a fazer uma entrega. Porque você sabe que o culto começa dentro de casa, né? O culto começa dentro de casa. Eu mesmo, para ser pastor, primeiramente, eu tenho que ser pastor dentro da minha casa. Primeiramente, eu tenho que pastorear a minha família, para depois ser pastor lá fora. Se eu não conseguir pastorear dentro da minha casa, eu não vou conseguir pastorear igreja alguma. O que o pastor faz? Dá orientação para as pessoas com base na palavra de Deus. O pastor sabe o tipo de alimento que a sua ovelha necessita, que a sua ovelha precisa. E muitas pessoas se esfriaram na fé, não vão mais à igreja, porque a igreja está no celular agora. Não, o celular é uma bênção para abrir o seu entendimento. O celular é uma bênção quando você sabe usar o celular para o seu próprio bem. Não deixai-vos de congregar como é de costume de alguns, diz a palavra de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, diz a palavra de Deus.
O Josafá, ele recebeu uma notícia negativa, já estou terminando, que o seu reinado seria destruído. Estava vindo 3 nações para destruir o reinado de Josafá e todo o seu exército. Josafá, um homem temente a Deus. Quando Josafá ouviu essa resposta, ouviu, melhor dizendo, que estava vindo 3 nações para destruir o reinado dele, o que ele fez? Ele se pôs a buscar o Senhor na congregação e apregoou jejum em toda a Judá, em todas as cidades circunvizinhas, diz a palavra de Deus. E foi na congregação, foi na igreja, foi no pátio, quando eles estavam em comunhão, que a resposta de Deus veio sobre a vida de Josafá. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus veio até Jaziel, um obreiro que estava lá. Falou: Josafá, essa peleja não é sua, diz o Senhor Deus. De repente você está passando uma luta, uma adversidade que não é sua, meu irmão, minha irmã. É de Deus. Mas você tem que tomar uma posição, você tem que se levantar, ouvir a voz de Deus e obedecer. E Deus disse para Josafá, através daquele Jaziel, daquele obreiro: você vai para a peleja, mas nessa peleja não tereis que pelejar. Eu vou fazer, Josafá, diz o Senhor Deus. A única coisa que vai ter que fazer, Josafá, na hora da peleja, na hora da guerra, na hora da luta, na hora da adversidade, na hora da tempestade, é me adorar. O que Josafá fez? Obedeceu à voz de Deus. Mas antes, o que ele fez? Ele foi na congregação buscar um direcionamento. Talvez se ele não tivesse ido, talvez se Jeremias não tivesse descido à casa do oleiro, Deus não teria falado com ele. Deus fala dentro de casa? Fala. Não da mesma intensidade que ele fala dentro da igreja. Lembrando que a igreja é onde houver 2 ou 3 em concordância. Você está entendendo? Josafá fez exatamente o que Deus disse. Foi para a guerra. Mas ele não tirou, nem ele nem os soldados dele, tirou a sua espada. Começaram a louvar e adorar o Senhor Deus. Ninguém entendeu nada dos seus inimigos. O que aconteceu? A Bíblia diz que os inimigos de Josafá ficaram todos desbaratados. O que é desbaratados? Confusos. Com a mente confusa. Não estava entendendo nada. De vez de guerrear, está adorando a Deus. A Bíblia diz que começaram a matar um ao outro. E para onde Josafá olhava, era corpos mortos para todo lado de inimigos. E o nome do Senhor foi glorificado. Amém, meu querido? Guarda essa palavra no seu coração e compartilha, tá? Porque quando você compartilha um conteúdo como esse, tá? Você está ajudando a evangelizar, a propagar o evangelho, que não é meu, é de Cristo, é de Jesus. E de pregar o evangelho a todo mundo. Quanto mais as pessoas compartilham, mais a voz do Senhor chega na vida de alguém. Que seja uma pessoa alcançada, salva. A Bíblia diz que os céus entram em festa. Tá? Segura essa água que está no seu copo. Eu quero orar. Mas segura com fé. Se você não tem fé, nem pegue a água. Tá? Se você não... Jesus disse, né? Eu vim para os que estão doentes. Quem não estiver doente, não precisa de Jesus, né? Mas se você é uma pessoa que precisa, tá? Segure esse copo com água, ou a garrafa com água, essa dor de cabeça que você está aí, essa dor de estômago, essa criança que está com febre, tá? Segure aí, depois você dá para essa criança tomar, você dá para aquela pessoa que está tentando largar do vício e não consegue, essa pessoa que está com pressão alta, tá? Pegue essa garrafa com água aí, ou o copo com água, depois da oração você joga dentro do galão de água, tá? E você vai ver que o nome do Senhor será glorificado. Onde está a base bíblica para isso? Está lá no livro de Êxodo, capítulo 23, o versículo 25, tá? Vou repetir, depois você olha aí na sua casa. Êxodo, Velho Testamento, capítulo 23 e o versículo 25.
A palavra de Deus diz que e eu abençoarei o pão e a água e tirarei do meio de ti todas as enfermidades. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu apresento, meu Pai, essa vida que está me assistindo agora ou que vai me assistir depois. Em nome de Jesus, esse casamento que está destruído, essa pressão alta, família destruída, essa criança que está com febre. Senhor, aonde estiver as garras de Satanás, colocando depressão na vida dessa pessoa, ofuscando a mente dessa pessoa, Pai, eu apago agora, conforme diz o livro de Efésios, capítulo 6 em diante, eu apago agora todos os dardos inflamáveis do inimigo que está sobre essa casa, sobre essa vida, que está nessa mente. Senhor, eu amarro, eu repreendo, aonde eu não posso estar, mas a minha oração está, porque a sua palavra diz que a oração do justo pode muito aos seus efeitos. Pai, essa pessoa que está viciado nas drogas, eu amarro, eu repreendo esse inimigo agora. Eu desmancho toda obra satânica agora, toda feitiçaria agora, em nome de Jesus. Vai saindo dessa casa, vai saindo dessa família, vai saindo dessa mente, vai saindo dessa alma, vai saindo desse coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, bate em retirada toda tristeza agora. Em nome de Jesus, eu amaldiçoo essa doença, esse câncer, essa diabetes, eu amaldiçoo em nome de Jesus, porque no livro de Isaías diz que pelas pisaduras do Senhor Jesus, nós fomos curados, você foi sarado. Em nome de Jesus, bate em retirada agora todo olho gordo, toda inveja, toda oração contrária, sai agora, sai em nome de Jesus. Pai, derrama o seu poder, que esse copo com água que essa pessoa está segurando seja um vaso em tuas mãos, que o Senhor derrama azeite, derrama o poder, que essa água seja transformada, Pai, também no seu sangue, conforme a necessidade de cada pessoa que está me assistindo agora, Pai. Em cada partícula que o Senhor derrama o seu sangue, o seu azeite, o seu poder, que quando essa pessoa tomar, Pai, essa pessoa vai receber a cura. Quando essa pessoa tomar, Pai, essa pessoa vai ser liberta do vício. Quando essa pessoa dá essa água para essa criança beber, Pai, essa criança vai ser curada e sarada, e o seu nome será honrado e glorificado e exaltado para todo sempre. Em nome de Jesus, eu abençoo essa água que está no copo. Pode beber, irmão, irmã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que essa palavra chega até os necessitados. Amém? Quero agradecer a todos. Deixa eu ver quem está aqui. A cantora Isabela Feroldi, né? Se eu não me engano, é a filha do pastor Malaquias, né? Não sei se eu não estou lembrado direito, mas acho que ela é cantora, lá da cidade de Uchoa, levita. Que Deus esteja com você, com a sua família, no nome de Jesus. Compartilha, em nome de Jesus, quem puder, claro, essa live. Tenha um ótimo domingo e uma ótima semana na presença de Deus. Lembre-se, levanta-te, tá? E desce para a casa do oleiro. O oleiro é Deus, nós somos o vaso, tá? Casa do oleiro, igreja, lugar de ouvir a palavra de Deus, de aprender e andar em obediência. Amém? Abraço a todos vocês, em nome de Jesus. Tenha um ótimo domingo e fica com Deus. Tchau, tchau, hein, gente?